chão, vamos decolar aqui nosso All News, porque tem muita É, notícia para a gente tratar. E a gente começa até com um assunto que é um assunto que é um pouco espinhoso, né? Que a gente está falando aí sobre relações internacionais, sobre economia e sobre agronegócio. Estou falando sobre a nossa manchete do UOL neste momento e que tem a ver com o ministro da Agricultura, o ministro da Pecuária, Carlos Fávaro, que tá doido da vida com a França, na verdade com o Carrefour. Ele comentou a decisão do Carrefour de suspender na França a compra de carnes de países do Mercosul. O ministro falou em protecionismo desproporcional. Disse ele: não podemos admitir que se coloque em dúvida essa qualidade tão amplamente reconhecida. E é por isso que ficamos indignados com tais atitudes. Carlos Fávaro também reforçou que apoia a decisão dos frigoríficos de interromper a venda de produtos para o Carrefour do Brasil também. O ministro disse que não podem nos tratar como colônia e que as empresas brasileiras que fornecem carne para lá, na França, são as mesmas que fornecem para cá, Brasil. E se eles não podem fornecer para o Carrefour francês, vão continuar fornecendo para o Carrefour brasileiro? Não, não, foi o que disse o ministro Carlos Fávaro. Bom, vamos lá, Josias. Ele está certo de comprar essa briga com o Carrefour, comprar essa briga com a França e, inclusive, falar, então tá, interrompe aqui no Brasil também. Que impacto isso teria para os brasileiros? Que impacto isso teria para os produtores de carne do Brasil, Josias? os produtores do Brasil, eles estão defendendo o seu mercado, né? A França não é, a Europa não é o principal mercado da carne brasileira. Os dois principais mercados são a China e os Estados Unidos. Mas há anos, há mais de 2 décadas, o Brasil tenta firmar, por meio do Mercosul, um acordo com o mercado comum europeu, com a comunidade europeia, e a França sempre foi um óbice, porque a França tem um agronegócio muito subsidiado e eles não suportam a ideia de concorrer com o agronegócio brasileiro, que é, de fato, reconhecido no mundo inteiro pela sua eficiência, produtividade e a qualidade dos produtos. Então, o Brasil faz muito bem em reagir, né? A França é um espinho no pé da diplomacia brasileira, que agora voltou a falar na hipótese de assinar um acordo entre o Mercosul e a União Europeia até o final do ano. Esse assunto voltou à baila e aí voltam as declarações adversas da França. O Emmanuel Macron esteve na reunião do G20 semana passada, reiterou a sua oposição ao fechamento desse acordo. E o Macron, ele não faz senão ecoar a palavra dos agricultores, dos fazendeiros franceses, que não suportam a ideia, como disse, de concorrer com a carne brasileira. A novidade agora é que o Carrefour, ou o presidente mundial do Carrefour, para fazer média lá com os agricultores da França, fez uma gracinha e disse: olha, nós estamos prontos para boicotar a carne vinda do Mercosul. Não disse que não está boicotando ainda, mas disse que está diante de uma manifestação coletiva dos produtores rurais franceses. Ele aderiu e disse: olha, nós do Carrefour também estamos aderindo, estamos dispostos a deixar de adquirir carne do Mercosul. E Mercosul inclui Brasil, evidentemente. Então, os produtores brasileiros, grandes produtores, JBS, que acho que hoje é responsável por 80% da carne fornecida ao Carrefour no Brasil, disse: então tá bem, então também não vamos fornecer carne ao Carrefour no Brasil. Acho que esse movimento faz sentido. A adesão da reação, a adesão do ministro Carlos Fávaro, o ministro da Agricultura do Brasil, a essa reação dos produtores brasileiros faz algum nexo, porque o ministro, afinal de contas, tem que defender a produção nacional. Agora, é preciso que o ministro não descuide das suas obrigações, não é? Entre os argumentos que são usados lá na Europa, sobretudo na França, contra a carne brasileira, está denúncia de que aqui se utiliza se utiliza no gado medicamento que não é permitido na França, acusação de que aqui também gado produzido em terra indígena ou em terras que não deveriam ser exploradas na região amazônica,
esse gado é como que lavado. Então, esse não pode ser exportado, porque claramente não está respeitando as normas ambientais. Mas produtores que estão nessas áreas proibidas transferem o gado para produtores que podem exportar, e aí esse gado é, como, por assim dizer, lavado, né? Então, esse tipo de acusação é feita lá no exterior. Evidentemente, isso não é, é, não é o grosso da produção brasileira, não vem de áreas irregulares. As regras sanitárias a que estão submetidos os produtores brasileiros seguem padrões internacionais. Agora, o ministro não pode descuidar desses argumentos que são utilizados lá fora e, ao mesmo tempo que ele adere à reação do produtor brasileiro, ele precisa cuidar das suas atribuições para deixar bastante claro que a carne produzida no Brasil ela não está sujeita, ou pelo menos essa carne que é exportada, não está sujeita a essas irregularidades que são mencionadas lá fora. É preciso ver qual é o fôlego também, Fabiola, por último, desses produtores que estão anunciando, porque o que o produtor brasileiro quer é que o CEO internacional do Carrefour dê o braço a torcer, reconheça que foi infeliz nas suas declarações e que não coloque a carne brasileira, o produto brasileiro, nesse cesto que está sendo apresentado como produto de má qualidade ou que não segue os padrões internacionais, né? E é preciso ver qual vai ser o fôlego, porque o Carrefour é hoje o mercado do Brasil para o Carrefour é o segundo maior mercado mundial do Carrefour e não é uma rede negligenciável, né? Então é preciso ver até quando, até onde o produtor brasileiro também pode levar esse boicote adiante, né? E é preciso, por último, verificar que efeito terá essa rusga do Carrefour mundial com o Carrefour brasileiro, que efeito isso terá na Bolsa de Valores, né? Se começar a cair a ação do Carrefour, muito provavelmente o Carrefour ou esse CEO internacional vai voltar atrás, né? Porque essa guerra não interessa a eles, não, Fabiola. Muita gente está aqui se perguntando, né, se isso seria bom para o brasileiro, né, pensando nessa história, se o Carrefour parar de vender a carne brasileira hoje, quer dizer, essa briga aí que o ministro está travando com o Carrefour, isso pode afetar o preço da carne aqui no Brasil? Isso pode afetar os produtores de carne no Brasil ou não? Ele precisa também ir para essa briga desta maneira, né? Porque ele fala que é muito desproporcional a medida tomada pelo Carrefour francês. E aí ele vai para esse apelo. Como é que você analisa essa postura do ministro e o impacto disso para os brasileiros? É possível que tenha impacto sobre o preço da carne. Por quê? Porque você está diminuindo, na prática, você mantém uma oferta mais robusta do que a procura. Você está cortando uma parte dos compradores de carne do Brasil, aqui no Brasil, que é o Carrefour. Não sei a proporção exata da carne comprada pelo Carrefour e da importância que isso tenha na carne total vendida aqui no Brasil. Mas não deve ser desprezível. Então, isso é uma questão que realmente tem que ser levada em conta. Como disse o Josias, o papel do ministro é levar em conta não só o interesse da indústria, como também o interesse do consumidor final. Então, isso é uma coisa que o ministro deve sopesar. Isso vai doer no bolso do brasileiro ou não vai doer no bolso do brasileiro? O que pode ser feito para mitigar esse impacto que é provável que exista do ponto de vista teórico? Não é? Pode ser que não ocorra se você tomar algumas atitudes. Isso é que deve ser estudado pelo Ministério da Agricultura e também deve ser negociado com os produtores, já que os produtores iniciaram essa reação ao Carrefour, que, aliás, é uma reação correta, né? Se o Carrefour resolve boicotar o Brasil, boicotar as empresas brasileiras, as empresas brasileiras podem, é legítimo que elas queiram boicotar o Carrefour. O governo é outra coisa, mas as empresas estão certíssimas de ter algum tipo de reação. Cabe ao governo aí negociar com essas empresas a manutenção da carne, o valor da carne para o consumidor em níveis aceitáveis.